Olá pessoal, vamos para mais uma questão da UFRR Vestibular 2021. A questão diz assim: um tetraedro ABCD tem seus vértices coincidindo com os vértices de um cubo de lado 1, conforme a figura abaixo. A distância do vértice A ao plano determinado pelos pontos B, C e D é... Bom pessoal, o vértice A ele está aqui na ponta, certo? E ele quer a distância até esse plano. Vou representar dessa forma, certo? O plano B, C e D. Para a gente entender melhor, eu vou desenhar esse tetraedro aqui ao lado. Vamos supor que ele está assim. Ó. Vamos tentar entender bem esse desenho, certo? Está aqui uma representação. Vou colocar os pontos para vocês entenderem aqui. Ó. B, C e D, certo? Aí o vértice A, vamos supor que está aqui em cima. Aqui, ó. Então, vou ligar esses pontos para o vértice A. Certo? Então, estou ligando aqui os pontos. É como se fosse uma pirâmide de base triangular, certo? Tetraedro. O que é que eu preciso calcular? Eu estou precisando da distância desse vértice A ao plano lá de baixo. Então, eu posso pensar em fazer assim. Ó. Vou fazer até de verde. Eu traço essa altura aqui do lado do triângulo, certo? Traço a distância que eu estou procurando, que é do A à base da pirâmide. Aqui vai formar um ângulo reto e traça e encontra essa distância, certo? Lembrando que aqui é um ângulo reto. Eu vou procurar essa distância aqui, certo? Vou chamar, por exemplo, de x. Vou procurar essa distância aqui, que eu vou chamar de h, h do lado. E estamos querendo essa distância aqui, que é o que estamos procurando. Essa que estamos procurando, eu vou chamar de altura, né? Então, eu vou chamar de A minúsculo, certo? Estamos procurando A. Bom, vamos começar achando o valor do x, certo? Se observarmos esse desenho, cada lado, como BC, CD e BD, é a diagonal de um quadrado. Imagine esse lado aqui, ó. BC é a diagonal do quadrado de lado 1. A diagonal de um quadrado, pessoal, é raiz de 2, certo? Vezes o lado. Ou seja, se aqui é 1, aqui é 1, aqui é a diagonal, né? Ó, vou até representar por Dzinho. Eu posso dizer que Dzinho ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, porque esse ângulo aqui é reto. Beleza? Então, vai ficar D ao quadrado é igual a 2D é igual a raiz de 2. Então, cada lado aqui tem raiz de 2 de tamanho, certo? Raiz de 2 e lá atrás é raiz de 2. Então, se eu desenhar a base do triângulo aqui, basicamente a representação dela seria isso aqui, ó. Certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, raiz de 2 e embaixo é raiz de 2. Só que, ao invés de fazer a parte de baixo, eu vou traçar aqui no meio, dividindo aqui em partes iguais, certo? Que o triângulo é equilátero. Então, traçando sua altura aqui, eu posso dizer que daqui para cá é raiz de 2 dividido por 2. E aqui também, raiz de 2 dividido por 2, certo? Que é a soma da raiz de 2. Então, eu vou encontrar essa altura que eu vou chamar de B, certo? Que eu já chamei ali de A. Essa altura aqui eu vou chamar de B, que é a distância do ponto médio até o Bzão lá. Para encontrar esse B, eu posso fazer o seguinte, ó, a hipotenusa é raiz de 2, então a soma desses dois ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado. Então, eu posso fazer assim, ó, B ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado. Então, eu posso dizer que B ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado dá 2, 2 ao quadrado dá 4. E do lado de lá, dá 2, certo? Esse cara está positivo, vai para o outro lado negativo. Então, B ao quadrado é igual a 2 menos 2 raiz de 2 sobre 4. Eu posso simplificar essa fração, porém, eu estou vendo que o 2 aqui do expoente vai passar tirando a raiz, então é melhor deixar um 4 embaixo, certo? Porque 4 tem raiz. Vou baixar aqui um pouco a tela, depois eu subo, para continuar essa conta aqui. Ó. Então, eu vou dizer assim, B ao quadrado é igual. O 2, como eu estou trabalhando com frações, eu posso trocar por outro número que o denominador é 4.
Então, quem dividido por 4 dá 2? 8, né? Posso pensar assim, ó, 8 dividido por 4 menos 2 dividido por 4. Ó, 8 dividido por 4 é o 2. Eu só escrevi de outra forma para igualar o denominador. Agora eu faço 8 menos 2 dá 6. Então, b ao quadrado é igual a 6 sobre 4, certo? Agora, o 2 vai passar tirando a raiz. Então, o 2 aqui vai tirar a raiz, ó, de 6 sobre 4. A raiz de 4 eu sei, é 2. Então, b é igual a raiz de 6 sobre 2. Aí, pessoal, eu vou falar uma coisa muito importante aqui, certo? Da geometria plana. Ó, essa mediana aqui, que não deixa de ser a altura, eu posso também traçar essa aqui, ó. E posso traçar também essa aqui. Observe que elas se encontram em um ponto. Esse ponto aqui a gente chama ele de baricentro, certo? É o ponto de equilíbrio do triângulo. Ele divide essa altura em 3 partes iguais, certo? Ele está aqui, ó, e outra parte aqui. Então, essa parte de cima é como se fosse 2/3 da altura e aqui embaixo é 1/3. Então, eu tenho dividido aqui 1/3, 1/3 e 1/3, certo? Cada partezinha dessa vale 1/3. Eu posso dividir aqui, ó. Então, esse ponto aqui, essa distância que eu estou procurando, no nosso desenho lá em cima, eu vou até subir, ó, é o x, certo? Que é onde a altura bate. O ponto de equilíbrio, o vértice lá de cima fica sobre ele, certo? Então, esse aqui é o nosso x. Eu vou até colocar uma setinha aqui, ó. Esse aqui é o nosso x. Mas quem é x? X é 1/3 desse valor. Então, eu vou calcular aqui, ó. Eu vou até fazer assim, ó. X é igual a 1/3 de raiz de 3 sobre 2. Ou raiz de 6, né? Raiz de 6. Desculpa aí, ó. Era raiz de 6 sobre 4. A raiz de 6 eu continuo raiz de 6, a raiz de 4 é 2. Então, raiz de 6 sobre 2, certo? Então, o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. 1 vezes raiz de 6, raiz de 6. 3 vezes 2, 6. Então, encontramos aí o nosso x, certo? Aí, pessoal, para ganhar espaço, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esses cálculos e... Opa, peguei o retângulo, desculpa. Eu vou pegar esses cálculos e colocar mais embaixo, certo? Então, deixa eu subir aqui um pouquinho, que eu não peguei tudo. Então, vou descer com esses cálculos, lembrando que o nosso x, ó, que eu vou notar lá em cima, é raiz de 6 sobre 6, certo? Então, vou notar aqui para não esquecer, ó. X é igual a raiz de 6 sobre 6, certo? Eu vou guardar ele aqui. Agora, vamos olhar para o lado, certo? O lado que eu digo é o triângulo. Vou até fazer aqui, ó, o triângulo ACD. Então, olhando para o triângulo ACD, vamos pensar comigo aqui, ó. ACD. Olha, de A até C é 1. Então, de A até C é 1. Certo? De A até D também é 1. É a aresta do cubo. Certo? Também é 1. Agora, de C até D, aí é a diagonal do quadrado, é raiz de 2. Então, embaixo é raiz de 2. Eu vou traçar a mesma coisa, ó, a altura, que aqui é o nosso H lá, certo? E aqui eu vou dividir a raiz de 2. Então, desse lado é raiz de 2 sobre 2. Desse lado é raiz de 2 sobre 2. Então, aqui é um triângulo retângulo, porque aqui, ó, um triângulo isósceles, 1 em 1, eu tracei a mediana, certo? Então, vai partir ao meio. Então, aqui, a hipotenusa é 1. Então, eu posso dizer isso, ó, h ao quadrado mais raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado. Continuando as contas, h ao quadrado mais raiz de 2 ao quadrado dá 2, 2 ao quadrado dá 4, igual 1 ao quadrado é 1. Esse cara vai passar negativo, então h ao quadrado é igual a 1 menos 2 quartos. Observe que eu não simplifiquei porque 4 tem raiz, eu vou tirar a raiz dele em algum momento, né?
Vou descer aqui os cálculos e vou fazer assim, ó. H ao quadrado é igual, ao invés de escrever 1, eu vou escrever 4 dividido por 4, que também é 1. Só para igualar o denominador, certo? Então, operando em cima, 4 menos 2 dá 2. Em cima é 2, embaixo é 4. E o 2 que estava sendo expoente passa tirando a raiz. Então, isso aqui, descobrimos que H é raiz de 2 sobre 2, certo? Eu vou anotar esse número lá em cima e vou descer os cálculos para ganhar espaço aí para a gente finalizar a questão. Ó. H é raiz de 2 sobre 2, certo? Vou anotar aqui, ó. H é igual a raiz de 2 dividido por 2. Agora eu vou descer com esses cálculos para liberar espaço aqui. E vamos me ajudar aqui, ó. Deixar eles aqui embaixo. Pronto. Com a caneta azul agora, para ficar diferente, eu vou trabalhar da seguinte maneira. Ó. Eu já sei H, já sei X, quero encontrar A. Só que olhando para esse triângulo aqui, a hipotenusa dele é o lado oposto ao ângulo reto, é H. Então, A e X são catetos. Então, eu posso pensar assim, ó. A ao quadrado mais X ao quadrado é igual a H ao quadrado, certo? E agora eu vou trocar por essas informações. Então, A ao quadrado, que é o que estamos procurando, mais o X é raiz de 6 sobre 6 ao quadrado, certo? É igual a H, raiz de 2 sobre 2. Então, raiz de 2 sobre 2, lembrando que esse número está ao quadrado, certo? Descer aqui um pouquinho. Vamos ficar com A ao quadrado mais raiz de 6 ao quadrado dá 6. Embaixo, 6 ao quadrado, 36, certo? Igual, raiz de 2 ao quadrado dá 2. 2 ao quadrado dá 4. Beleza? Esse número vai para lá negativo, então ficamos com A ao quadrado igual 2 sobre 4 menos 6 sobre 36. Como 36 tem raiz e eu consigo transformar o 4 em 36, eu vou deixar o denominador 36 mesmo, certo? Então, eu vou escrever assim, ó, A ao quadrado é igual. Para o 4 virar 36, eu multiplico ele por 9, certo? Eu vou multiplicar por 9 aqui e multiplico de cima por 9 também, para ter uma fração equivalente. Então, vamos ficar assim, ó, com 18 em cima, que é 9 vezes 2, e embaixo 36, certo? Menos 6 sobre 36. Aí agora 18 menos 6 dá 12. Vou continuar aqui, ó. Certo? Então vai ficar assim, ó. A ao quadrado é igual a 12 sobre 36. Aí o 2 vai passar tirando a raiz. A vai ser igual a raiz quadrada de 12 sobre 36. Então, A é igual a 36 tem raiz, que é 6. E em cima é raiz de 12. Pessoal, raiz de 12, o 12 eu posso escrever 4 vezes 3, certo? Então, eu posso escrever assim, ó. A é igual a raiz de 4 vezes 3 dividido por 6. A raiz de 4 é 2, sai. Então, A é igual a 2 raiz de 3 dividido por 6. Aí eu divido o 2 e o 6 por 2, simplificar, né? Então, eu vou ficar com isso. Ó. A é igual a raiz de 3 sobre 3. Tá aqui a nossa resposta. Ó. Raiz de 3 sobre 3. Questão bem trabalhosa, né? Bem grande, geometria espacial, mas interessante. Lembrando que é raiz de 3 sobre 3. A alternativa correta, ó, letra B de bola, certo, pessoal? Questão boa, boa mesmo. Espero que tenha ficado claro para todos, um pouco imensa, né? Um pouco grande aí, mas bem interessante. Vejo vocês nas próximas questões. Até mais. Tchau, tchau.